Então, meu povo, hoje é dia 2 em 1. Duas apresentações utilizando a mesma música, agora no universo do Fusion Belly Dance. Uma música até que famosona. Segue o vídeo! Kelly Oriana aqui, já para te fazer aquele mega convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer parte da nossa comunidade, que aí é vídeo todo dia chegando para você, toda vez que a gente postar aqui no YouTube. Bom, povo, eu tava com saudade de fazer esses vídeos e eu falei, bom, pegar algo que eu gosto bastante, é uma música que eu gosto da banda, do conjunto Maduro, Salomé Step aí, é um classicão, não é de hoje, é uma música assim que muitos vão falar, nossa, é antigo, é old school, né? E realmente tem essa pegada mesmo. E mesmo pensando assim, é uma música mais antiga, a galera ainda continua dançando, sabe? E é tipo um classicão, sabe? Não deveria ser visto nunca como, pô, é fora de moda, já deu tudo que tinha dado. Não, gente, não necessariamente precisa ser encarado assim. Então, eu vou pegar aqui duas apresentações distintas, um grupo e o outro vai ser um solo. A gente vai começar aqui com um solo da bailarina Ana Gorkavaia. Opa, difícil falar esses sobrenomes diferentões. E aqui a gente vai fazer as famosas análises, né, povo? Então, vou deixar uns trechinhos com som, outros sem som, para que a gente possa conversar e ver os principais pontos dessa apresentação, tá? Só para vocês entenderem como é a música, ela começa assim com uma pegada tanto mais dubstep, com uma pegada até sinistra. Pega só esse início. Percebe? Tem uma pegada aqui meio sombria, meio misteriosa, que a gente gosta, né, povo? A gente gosta bastante desse tipo de pegada, inclusive. E eu, particularmente, gosto tanto de ver essa música, principalmente com essa bailarina, que ela dá um foco, né? Ela traz um zoom especial para o movimento das mãos, o movimento do quadril. Ela mostra aí, principalmente, elementos que são muito comuns, né, na dança tribal. Quem que nunca percebeu a questão dos cintos do tribal, né, que são diferentes de qualquer outro estilo de dança, né? A mão também, né, esse gestual da ondulação também é muito comum de se ver no Tribal Fusion. E a gente vai vendo aqui ela dançando, ela traz as movimentações que a gente pode chamar bem hipnóticas, ondulações, oitos, que a gente vai ver, e tudo isso, ó, com muita tranquilidade. Particularmente aqui ela fez um movimento aqui agora que eu gosto de comentar, que eu não teria feito dessa forma, até porque a dança tribal, como o nosso tronco quando dança tribal, ele costuma vir para trás, algumas bailarinas podem forçar demais e dar aquele ar meio de corcunda nas costas. Então eu teria passado pela frente, quando já de frente eu estaria com a parte de trás, né? Não iria demonstrar tanto, porque quando eu estou de lado, a pessoa consegue ver esse movimento que está aqui atrás, né? E aí é um controle, né? E é particularmente só uma forma, né, de tentar pensar aí numa consciência, né? A não ser, claro, que seja de propósito, né? Mas é só uma observação aqui que eu observei nela nesse primeiro momento, né? Movimentos bem controlados, bem marcados, né? Veja só. Os focos, né? A câmera aqui também está o tempo todo pensando, né, nessa narrativa que está sendo construída por meio desse vídeo, né, dessa videodança. Tem a questão da iluminação, tem a fumaça, tem toda a interpretação e principalmente a seriedade da bailarina. Olha só, pensando em o que representa, né, esse lance aqui que eu dei pause bem agora, representa bastante, né, o que a gente traz do universo tribal. Olha só, vamos pegar o outro grupo, Belly Morphosis de 2012, gente. Essa aqui da Ana é recente, de um ano atrás que ela postou. Esse é de 2012, um grupo de, particularmente, percebo que são alunas dançando com a professora. Olha só o início também, para vocês poderem pegar, né? A mesma música. Abre as cortinas.
E aqui eles já trouxeram logo de cara que a gente pode ver, né? Esse efeito do vídeo com a música, né? Tem um efeito aí especial que elas pegaram, né? E quiseram reproduzir de certa forma a marcação. Posturas, né, povo? Aqui tá bem marcado essa postura bem imponente que o tribal ele passa, né? As movimentações aqui. Nesse momento que, inclusive, eu até gosto de pensar nessa música como se eu estivesse fora do planeta, como se tivesse pequenos seres alienígenas. É a imaginação nossa enquanto criadores, né, artistas que a gente é. Inclusive, elas trazem esse movimento aqui, né, novamente para os braços. Olha de novo o efeito, né, da tela com a música. Ondulações. E aí eu queria falar esse momento, né, tanto a alta bailarina com o solo quanto elas trazem esse movimento sidewinder, né, que é esse movimento de ondulação. A gente tem, inclusive, aqui no canal, vídeo falando sobre tutorial para fazer esse movimento. Aproveita enquanto a gente não tira no ar, porque a gente está levando todos os vídeos didáticos, de passo a passo, para o canal Falando de Dança do Ventre, um outro canal que a gente tem aqui no YouTube também, só de tutoriais. Então, povo, aqui a gente percebe essa escolha, né? A música pede, mas o que mais, né? Eu queria deixar esse lugar aqui, inclusive, vê nos comentários e fala, pô, o que mais que você poderia utilizar que não fosse esse movimento de sidewinder, essa movimentação de lá, né? Que parece uma cobra. É algo para se perguntar bastante, porque não é a primeira vez, não são essas 2 vezes só que eu vejo que a escolha desse movimento, né? Cambré aqui também, já vi bailarina aqui no Brasil, para a Pejolini, que a gente já tem também alguns vídeos de análise, ela utiliza nessa mesma música, a mesma movimentação aqui, curioso, né? Olha só, e aqui eu quero dar foco para esse grupo em especial, é um vídeo curto, né? Uma música curta aí de 3 minutinhos, se muito, né? É o esforço que esse grupo tem. Apesar de ter a questão da postura, eu sinto e vejo o movimento tendo muito esforço. O movimento de cima até baixo da coluna, até por conta do movimento de dobra do joelho, tem um grande esforço. Veja só aqui, ó. Olha só o tamanho das movimentações, ó, dobra, muito essa dobra dá a sensação de exagero, né? E aqui essa parte eu queria até dar um foco para pegar com a música, porque aqui tem algo que esse grupo me incomoda um pouquinho, no sentido de como é que elas estão lendo essa música que é extremamente marcadinha. Veja só. A parte, ela não tá tão marcada. Ela tá mais pro sinuoso, né? Eu usaria aqui, nesse momento, movimentos mais sinuosos, ao invés de pegar essa marcação. Não que ela não exista, mas é somente uma escolha que talvez seria mais proveitosa do que utilizar essa movimentação de assentos de quadril para baixo. Acho um tanto desafiador, né? E principalmente a música que vem. Olha o movimento que eu falo de esforço, inclusive, agora. Parece que é tudo muito grande, né? E se a gente parar para poder comparar as escolhas que são feitas, são escolhas que são feitas. A gente vê, por exemplo, a Ana, ela não vai tão longe, ela foca no movimento que está mais centralizado, movimentos mais sinuosos e bem estruturados, né? Conscientes também, né? Somente questão do braço, tudo bem que a câmera aqui também ajuda bastante, né? A não dar um certo tédio, pra ser mais sincero. Porque tem movimentos bem marcados, veja só. Ela não... Até para fazer esses 8, ela não utiliza o recurso joelho para descer, depois para subir. E aí ela vai fazendo as marcações, inclusive... Bem marcado, bem marcado. Ela traz aqui a respiração, essa calma, um pouquinho mais de paciência, né? Que dá para entender, né? Ela traz até essas movimentações e traz um elemento também, acho bem legal ela trazer isso, né? Porque até então eu nunca vi alguém utilizando algum elemento nessa música,
Traz esse lenço junto com o giro para finalizar e solta. E aí, para fechar, né, uma postura bem grandiosa, né, desse contexto que a gente reconhece como fusion, né, tribal fusion dance. Veja só, vejam só. E aqui volta, né, a questão da coluna, me incomoda um pouquinho ser tão grande assim, né. Mas são estéticas, são escolhas. Aqui também, essa parte aqui, se eu colocar a música, eu acredito que poderia ter tido outra. Olha a marcação, ninguém tá além da marcação. Ninguém tá além da marcação, gente. Como assim? Tá gritando na minha orelha. Ninguém tá marcando, tá todo mundo lá, não, sinuoso, lá no fundo. E aí elas vão aqui pra um momento assim que quando eu conheci o tribal, e acredito que possa ser uma sensação para vocês que às vezes conhecem o tribal agora, eu até queria saber mais sobre isso, se é verdade ou não, até porque muitos bailarinos não utilizam muito isso que eu tô falando. Era muito comum você ver bailarinos escolhendo queda turca, cambrês, espacates, movimentos de alto impacto. E isso era muito forte, muito característico das bailarinas de tribal. Hoje em dia, a gente percebe que não há necessidade, você pode utilizar hora ou outra algum movimento, por exemplo, queda turca, essas quedas de joelho, olha só, as quedas de joelho, fica bem nítido aqui essa bailarina, ela caindo pelo joelho, olha só o movimento. Tem o controle muscular, né, a gente percebe que existe controle, mas são movimentos bem perigosos até para o próprio joelho, né, a estrutura do corpo. Utiliza bastante os efeitos do vídeo. E as bailarinas, elas acabam aproveitando o espaço, né? Diferente do outro vídeo, da outra bailarina solo, elas aproveitam o espaço, como elas estão em grupo, todas as movimentações são possíveis dentro do lugar do grupo, né? Elas exploram bastante isso, lados, poderia explorar bem mais, claro, né? No olhar de evolução, mas elas acabam utilizando mais o espaço, mudando de lugares, as bailarinas interagem. Bem interessante ser visto essa performance de uma forma bem geral. Olha a força, né? Aqui também eu não posso deixar de falar que de diferença isso fica nítido que foi uma escolha de intensidades do movimento. Então, no outro vídeo solo, se a gente olhar, ela sempre tinha aquele ar mais forte, né, da força, bem marcado, bem acentuado. Aqui, por mais que a gente ainda fale, nossa, ainda é nível mais iniciante, a gente consegue ver momentos elas trazendo uma certa suavidade, de repente trazendo uma força. Depois essa força se reconstrói e se constrói em outra coisa, mais sinuoso. Inclusive vai também com a música, olha só, sinuoso, de repente força nesse braço reconstruído com um tônus, né? Que o tribal ele puxa, que as bailarinas têm, né? Isso meio que é esperado ver isso, né? Olha só. Aí de repente vai para os movimentos mais. Que eu esperava ver mais quadril, né, gente? Tem algumas coisas assim que a gente tem que esperar, né? Principalmente eu. Às vezes movimentos de quadril com reverberação de quadril mesmo, porque é difícil, né? Envolve treino, né? Envolve consciência, principalmente dessa movimentação. Aqui também, um movimento bem típico, né? Não usaria também essas meias pontas para fazer os oitos. Tudo está sendo feito, né? Todos esses oitos estão tirando o pé todo do chão para poder aumentar o tamanho, como uma tentativa, né? Vejo somente como uma tentativa de aumentar essa movimentação do oito para baixo. Você já observou, se você tenta fazer isso, você fica tirando o calcanhar do chão para fazer o oito para baixo? Observa, se você faz isso, você pode estar tentando se enganar, porque a movimentação ela acontece a partir da movimentação do nosso ventre, né? Por isso que dança do ventre, não dança dos pés ou dança dos joelhos, apesar de a gente ser corpo como inteiro, né? Mas a partir daí a gente vai vendo que existem coisas que a própria dança fala que a gente está boicotando, tá usando outras coisas que não são tão necessárias assim. Olha só, dá para perceber que elas têm um tônus, né, uma força, né? Elas utilizam muita força nos quadris, né? Principalmente isolamento, né, em relação ao tronco. Isso fica bem perceptível no grupo. Marcação.
Boa, fecha suas cortinas. Particularmente, a gente sempre tem muito o que aprender quando a gente faz esses estudos de análise de uma mesma música com bailarinas diferentes, com escolhas diferentes, e a gente pode depois também pegar e falar, poxa, do que eu vi que eu posso aproveitar, o que eu não quero aproveitar, o que eu não acho que fica legal, que não tem a ver comigo, né? Por isso que eu gosto tanto desses vídeos de estudos e de análises técnicas que a gente faz aqui no canal. Então já se inscreve aqui se você não se inscreveu, deixa aquela chuva de likes aqui para esse conteúdo que te ajudou a estudar muito mais nossa Universidade das Letras. Obrigada por assistir o vídeo de hoje, nos vemos no próximo. Até mais!